sobre esse texto. Primeiramente, nesse estudo bíblico dessa noite, irai-vos e não pequeis, significa que vão haver momentos na sua vida que você vai se irritar. Mas a grande questão é, a irritação é normal. Tem gente que diz, não, o crente não se irrita, discípulo de Jesus não se irrita. Não é verdade isso. Na verdade, nós podemos até nos irritar, mas a nossa irritação não pode gerar pecado. Essa que é a grande situação, né? Essa irritabilidade não pode levar você a pecar, a ferir as pessoas com palavras destrutivas, a digamos assim, maltratar as pessoas de forma alguma. Você pode se irar, mas não pode deixar que essa ira, essa raiva, se transforme em pecado, né? Isso nós demos em Efésios 4, de 26 a 28. Eu fiz até algumas anotações quando fui pesquisar na Bíblia de estudos bíblicos em inglês, que vai direto aos originais gregos e hebraicos, e ela diz que nesse versículo 26, né? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Fala até que é provocar para uma ira amarga. Vem do grego parogirmos, né? Quando você está irado também, você se torna... Essa ira, ela não pode se transformar, depois da ira, em uma amargura contra as pessoas. Uma amargura dentro de você. Essa amargura pode levar à sua destruição espiritual. Por isso, por que será que isso está na Bíblia? Porque é possível que uma pessoa que entregou sua vida a Jesus, ela venha ficar irritada, e essa irritabilidade, ela não pode se transformar numa amargura. Isso pode afetar negativamente a sua vida. Então, nesse ponto, nós temos que ser santos separados, né? Porque a separação, na verdade, ela também significa isso, na verdade. A separação, na verdade, faz parte também dessa questão da ira. Se você está irado, você deixa que essa ira se transforme em amargura, isso não é bom, né? E também a santidade dos relacionamentos. Vamos abrir em Efésios 4, mesmo capítulo, não precisa nem mudar, só os versículos é que vão mudar. Versículos 31 a 32. Efésios 4, 31 a 32 diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Hoje nós vamos destrinchar de forma mais específica o que significa esse versículo, né? Vamos destrinchar ele de forma mais específica. Longe de vós, né? Existe uma tradução que diz assim: sejam eliminadas. Não é só longe. Você tem que eliminar toda a amargura. Amargura é quando aquele sentimento ruim, ele digamos assim, cuidado por você. Você deixa ele crescer dentro de você. E a Bíblia diz que você tem que eliminar essa amargura. E a cólera, isso é a indignação, também está envolvida com ressentimento e ira e gritaria. Se você gosta de gritar quando está nervoso, é melhor você começar a se policiar em relação a isso. Porque se o Espírito Santo está dentro de você, na verdade, ele está controlando a sua vida. E aqui nós vemos um problema de tradução. Na verdade, o grego original, quando fala em blasfêmia, né? Eu vou até ver aqui, eu fui direto nos originais.
essa parte que fala longe mais toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias. Veja bem que coisa interessante que diz aqui. Na verdade, essa blasfêmia aqui significa também, não é só falar mal das coisas de Deus, blasfêmia significa falar mal uns dos outros. Eu separei até um versículo aqui, mas eu não sei se é exatamente essa parte. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Não, não é isso não. A gente vai ver isso aqui depois. Então o que acontece? Quando a Bíblia fala em blasfêmia, ela não está se referindo basicamente a um pecado direto contra Deus ou ao Espírito Santo, como Jesus disse, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Na verdade, muita gente não entende esse versículo. Deixa eu explicar rapidamente o que Jesus quis dizer quando ele disse a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Quando ele falou isso, ele quis dizer que se você rejeita de forma reiterada, isto é, repetitiva, a palavra de Deus, você está blasfemando contra Deus. Porque, na verdade, o que Deus pede de cada ser humano não é que cada um tenha uma religião. Ele pede que cada ser humano tenha um relacionamento com Jesus e que essa relação céu e terra seja reconciliada. É isso que Deus pede. Então, a blasfêmia aqui, né, nesse texto, é algo diferente. Vamos voltar a esse texto de Efésios 4:26 e diz assim: blasfêmia vem do grego blasfemai, que significa falar mal uns dos outros. Veja bem o que significa blasfêmia, né? Tem um sentido totalmente diferente do que você imaginava. É que por diversas vezes a tradução atualizada ela tem algumas deficiências que só podem ser tratadas se você estiver comparando várias outras versões. Eu sei que muitas vezes não é possível para a maioria de todos nós, mas não se preocupe, eu vou trazer para vocês, toda vez que eu encontrar algo diferente, uma tradução diferente, uma tradução melhor, mais adequada aos originais, eu trarei a vocês todos. Então, blasfêmia significa isso. E bem assim toda malícia. Malícia é pensar mal. Jesus falou, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se você olha as pessoas de uma forma bondosa, de acordo com o filtro da palavra de Deus, tudo isso vai cair. Aquelas resistências da pessoa de se aproximar de Deus. Nós não podemos abrigar dentro de nós a malícia, isto é, nós não podemos deixar que os pensamentos ruins sobre uma pessoa criem espaço dentro de nós, porque isso vai gerar uma amargura. Toda vez que você tiver um pensamento contrário contra uma pessoa na sua mente, não é só a sua mente que está produzindo. São espíritos malignos que atuam na área da mente e jogam mentiras contra uma pessoa. Então esteja bem alerta em relação a isso, né? Vamos ler então um outro texto, que é a santidade nos relacionamentos. Lemos então Efésios 4, 31 e 32, né? Até o versículo 32 de Efésios diz assim: antes sede para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. O perdão faz parte da vida cristã. Quando você perdoa uma pessoa, Deus não te obriga ou não te exige que você tenha afinidade com essa pessoa. Isso é, viva o tempo todo com a pessoa que você perdoou. Mas Deus te ordena que você perdoe essa pessoa. E perdoar vai muito além das emoções. É uma decisão. Se as emoções quiserem acompanhar, tudo bem. Se não quiserem, azar delas. Mas você obedece a Deus, toma a decisão e perdoa aquela pessoa. Vimos então Efésios. E vamos então abrir em Colossenses 3, de 12 a 14. Colossenses 3. Desculpa. Colossenses 3,
de 12 a 14, que diz assim, deixa eu beber só mais um pouquinho de água. Colossenses 3, de 12 a 14, diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Longanimidade significa paciência na provação, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja o amor que é o vínculo da perfeição. Então vamos analisar esses versículos. Primeiro, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de ternos afetos de misericórdia, né? Nós temos aqui o quê? O engraçado é que o texto original, ternos afetos de misericórdia, de bondade. Quando Jesus fala que o jugo dele é suave, o fardo é leve, é utilizada a mesma palavra que está nesse versículo. Quer dizer que o jugo de Jesus é bom, né? Que é um jugo que não traz pressão. Porque, na verdade, quando você tem uma religião, você está carregando um jugo. Um peso que Deus não te pediu para você carregar. Quando você tem uma religião, você está reduzido a ritos e regras. Mas quando você vem a Jesus, você joga todo esse peso sobre a cruz de Jesus, para que Ele possa lhe abençoar, né?